além do meu espaço de jornalista, eu começo com uma pergunta. Acho que todo jornalista, de alguma forma, é um curioso profissional, né? A gente tem esse ímpeto de transformar afirmações em perguntas, né? Então, se a curiosidade move o mundo, que a minha reflexão inicial foi aonde nasce essa curiosidade que nos move. Bom, e queria começar também compartilhando com vocês 2 episódios recentes da minha vida. E eu digo que, mais do que pensar sobre o que aconteceu lá atrás, eu gosto muito de pensar sobre essas coisas que acontecem o tempo inteiro nas nossas vidas e que, de alguma forma, mostram para a gente que a gente está no caminho certo, que faz todo sentido seguir adiante. Então, resolvi compartilhar episódios recentes. Bom, o primeiro deles aconteceu exatamente um mês atrás, no final de semana. E essa minha curiosidade de jornalista me fez cair de gaiata numa história muito inspiradora e muito interessante. Bom, naquele final de semana, alguns brasileiros resolveram se reunir num espaço ali numa cidade chamada São Francisco Xavier. E esses brasileiros, eles tinham alguma coisa em comum, que era o seguinte, que eu não tinha, inclusive. Que eles todos já tinham passado por algum curso na Schumacher College. Schumacher College é uma escola, é tida hoje como um dos principais polos de estudos e práticas de sustentabilidade do mundo. Começou algumas décadas atrás e fica ali, lá perto de Londres, no interior da Inglaterra. E eles resolveram se reunir aqui porque todo mundo sentia falta, né? Londres, a Inglaterra é muito longe, e como é que a gente faz para acessar esse espaço? Porque a experiência que eles tiveram lá foi muito transformadora. E eles resolveram se reunir, mas muitos sábios, eles disseram o seguinte, não adianta a gente importar uma fórmula, não adianta a gente querer trazer a metodologia da escola para cá e tal. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode se reunir, a gente pode deixar um espaço aberto para que a gente, juntos, pense como é que a gente pode criar algo aqui no Brasil, que de alguma forma tenha esse mesmo espírito. Né? Mas trazer essa fórmula, importar do jeito que tem lá, não vai acontecer. Bom, e o que aconteceu? Olha o clima do lugar que a gente estava ali. Né? Eu cheguei lá e aconteceu comigo algo que eu chamo de tempo e espaço de qualidade. Eu acessei esse tempo e espaço de qualidade. Eu estava ali, em meio à natureza, num lugar incrível, compartilhando com pessoas que tinham valores muito comuns aos meus. Todo mundo estava com uma intenção, mas os estímulos eram abertos, ou seja, ninguém estava ali para, então, vamos desenhar um plano de ação para como a gente vai fazer isso acontecer aqui. E as conversas eram muito significativas por conta de tudo isso. E aí, qual foi o efeito disso? Senti uma conexão profunda comigo ali, naquele tempo, espaço de qualidade. E também com as outras pessoas que estavam ali. E aquilo me deu uma vitalidade. Eu estava tão cansada naquela semana e, ao mesmo tempo, aquilo foi me dando um prazer enorme. Eu me senti muito, muito viva ali, né? E com uma vontade enorme de realizar. E eu fiquei extremamente produtiva. Eu quase não fui passar o final de semana lá, porque eu tinha muita coisa para fazer. E na hora que eu cheguei lá, eu consegui fazer tudo que eu tinha que fazer. Só nos intervalos, nos momentos de silêncio, de coisa que a gente tinha naquele momento. É uma experiência que, assim, um dia equivale a quase um mês. Né? A sensação que eu tinha de sair daqueles 2 dias ali era como se eu tivesse passado uma eternidade. Foi muito gostoso. Bom, e sabe o que aconteceu lá? E isso explica um pouco por que eu vim compartilhar isso com vocês. Depois de um dia lá, num momento eu sentei debaixo daquela janela ali, isso era na sala onde a gente ficava, e eu desenhei essa conversa. Eu pensei no convite que me fizeram de estar aqui, e simplesmente, gente, as coisas foram num free fall writing, assim. Eu comecei a escrever naquele caderninho tudo que eu queria compartilhar com vocês. E era como se a minha vida inteira tivesse passado, assim, em um segundo. Foram uns 15 minutos e eu montei isso aqui. Bom, isso que aconteceu comigo, já tem muita gente estudando esse fenômeno. É o que alguns acadêmicos, cientistas estão chamando de flow. O que é o flow? É quando a gente está tão presente naquele momento, é quando a gente se coloca num estado de conforto tão grande que simplesmente as coisas acontecem. E o resultado daquilo que você faz quando você está nesse momento de flow, ele geralmente surpreende. Ele está acima das expectativas. Então, é um momento em que você mesmo se surpreende consigo mesmo. Você exerce um potencial, você vai para o seu high potential. E isso responde um pouco à pergunta inicial, né? Onde nasce a curiosidade? Talvez a curiosidade é incontrolável. A gente fala, será que eu posso controlar a curiosidade? Mas talvez a gente possa sugestionar, talvez a gente possa frequentar e nos colocar em tempos, espaços de qualidade que nos faça nos mover com uma energia que brota de uma forma muito especial. Bom, um segundo episódio que eu queria compartilhar com vocês, esse não foi tão recente, um mês, mas foi bem recente também, 3 meses,
Eu fui para Abadiânia, que é uma cidadezinha que fica ali entre Brasília e Goiânia. Lá em Abadiânia, vive e desenvolve um trabalho um dos principais curandeiros do mundo. Quem conhece o João de Deus aqui? Pouquíssimas pessoas também. Vocês já estiveram lá em Abadiânia? Bom, interessante, porque quando eu cheguei lá, tinha mais gente do mundo inteiro, gringos, enfim, espanhóis, gente do mundo inteiro, e poucos brasileiros. Isso foi super curioso também. E o que acontece lá? Esse médium, que é tido como algumas pessoas o maior médium vivo hoje na Terra, né, ele atende 3.000 pessoas por semana. Pessoas com as maiores dificuldades. Mas também tem pessoas lá que vão para simplesmente estarem ali ajudando os outros também. Então, é um espaço que reúne pessoas com intenções diferentes. E quando eu estava lá, isso aqui me surpreendeu. Alguém, enquanto você espera para ser atendido, você fica assim, mais ou menos como estamos aqui, sentados, e tem alguém que fica conversando com a gente, fazendo palestras, explicando o que acontece ali, contando as pesquisas científicas que estão tentando provar esses mistérios que acontecem ali. E aquilo me chocou um pouquinho, porque o João de Deus constatou que 8 pessoas só buscam aquele espaço por amor e 92% por dor. E na hora que eu olho isso, eu tiro do contexto do João de Deus e penso um pouco na minha vida, nas nossas vidas, na nossa sociedade atual. Eu olho para isso e falo, caramba, qual o percentual de amor e de dor? O quanto eu me movo por dor e o quanto eu me movo por amor, né? E eu entendi ali, ele conseguiu me explicar um pouco o porquê que eu venho fazendo as coisas que eu venho fazendo. Porque eu acho que as duas coisas acontecem. A gente se move por sofrimento, a gente se move por pressão, por precaução, mas a gente também tem que arriscar. Isso também acontece. O que me assusta é estar tão desigual. Mas eu acho que isso também é fato, porque a gente vem transicionando. Nós somos as gerações que estamos protagonizando a transição da cultura de guerra para a cultura de paz. Isso é bem difícil. Isso não é trivial, né? Uma coisa que justifica muito essa nossa cultura, um pouco ainda da mentalidade, né, que não é essa mentalidade de paz. Isso aqui viralizou muito na internet, é um posterzinho interessante, e acho que todo mundo de alguma forma acredita nisso, que assim, existe a nossa zona de conforto, e a mágica da vida acontece fora da nossa zona de conforto. Só que já tem gente estudando que existe uma mágica incrível que acontece bem dentro da nossa zona de conforto. Quando a gente olha para os nossos talentos, para nossas habilidades, para a nossa força de vontade, a gente combina essas 3 coisas, a gente consegue atingir resultados incríveis. Bom, alguém já ouviu falar da psicologia positiva? A psicologia do positivo? A psicologia tradicional é muito mais antiga. A psicologia do positivo, década de 90. A psicologia tradicional surgiu para explicar e para cuidar das doenças da mente. E a psicologia positiva vem no caminho oposto, para complementar. Para dizer, olha, é a psicologia da saúde e da prevenção. É a psicologia que trabalha os talentos, as habilidades e a força de vontade. É a psicologia que quer fazer a mágica acontecer dentro da nossa zona de conforto. Bom, e dentro das pesquisas da psicologia positiva, um dado que é super curioso, gente, isso, apesar de pouca gente ainda conhecer, as aulas de psicologia positiva de Harvard são as mais concorridas. Já faz uns 2, 3 anos que elas são as mais concorridas. São mais ou menos 1.000 estudantes por semana frequentando as aulas. Então, isso é um bom sinal, ao meu ver. Bom, e aí essas pesquisas da psicologia positiva mostraram, eles chegaram no que eles chamam da fórmula da felicidade, né? E olha que curioso, eles chegaram com um estudo com mais ou menos 5.000 gêmeos, eles chegaram que 50% é genético. Depois eu não vou me alongar nisso aqui, porque senão a gente pode ficar o dia inteiro conversando. Mas 10% é relativa a condições, e condições tais quais a gente geralmente acredita que são os maiores fatores de felicidade, que são, por exemplo, quanto a gente ganha, se a gente é solteiro ou casado, se a gente emagreceu 20 quilos. Na verdade, isso representa 10%. E os 40% são atitudes intencionais. Para fazer um paralelo com o que eu estava falando antes, é a somatória dos momentos de flow que a gente consegue na nossa vida. Então, depende muito da gente. Olha aqui, 40% está na nossa mão. Trabalhando talentos, habilidades, a gente consegue levar esse número aí para um potencial. Tem um segundo professor, que é o Dan Gilbert. A aula dele é a mais popular lá de Harvard nesse momento. Ele escreveu um livro chamado Tropeçando na Felicidade, né? E ele diz de um conceito muito curioso, que é a felicidade sintetizada.
A gente pode olhar por sintetizada, por reduzida. Ele fez um estudo curiosíssimo que diz o seguinte, ele analisou pessoas que tinham passado por situações extremas na vida. Então, alguém que ganhou na loteria, uma situação muito boa, e alguém que se tornou tetraplégico num acidente. E sabe o que ele percebeu? Que depois de 1 ano, 2 anos, o nível de felicidade dessas duas pessoas era igualzinho. E aí que ele foi se aprofundar nessa história. E o que ele chegou? Que a gente tem essa capacidade de se adaptar às coisas. Só que isso é perigoso. Ele não diz isso para a gente parar por aí. A pergunta aberta dele é a seguinte. A felicidade sintetizada é assim. A gente, ao invés de arriscar ser muito feliz, a gente aceita aquilo que a gente sabe que a gente pode conseguir, ou a gente acha que a gente pode conseguir, para que a gente não corra o risco de ser infeliz. E aí a gente está reduzindo. Bom, e essa história da felicidade, ela está ganhando corpo, né? Essa cientista de Harvard também, ela se chama Susan Andrews, e ela é uma monja budista. Ela quis dar um novo nome para todos esses estudos, né, da psicologia positiva, felicidade sintetizada e um monte de coisas. Ela está chamando da nova ciência da hedônica. E o que ela entendeu? Ela viu, por exemplo, esse gráfico que está aqui, que é o gráfico que compara o nível de crescimento da sociedade americana em termos de PIB nos últimos 50 anos e o nível de felicidade. Então, o que ela chegou na conclusão? De que, até um certo ponto, o dinheiro nos traz felicidade. Depois disso, não mais, não é ali que está. E ela participou do time que fez a implementação do FIB, em oposição ao PIB, que é o Índice de Felicidade Interna Bruta. Eu acho que a gente tem que entender a felicidade como uma prática, para ela não ser mais aquela coisa super aspiracional que a gente não consegue alcançar, sobretudo porque a gente não consegue dizer o que ela é. Se a gente entender ela como uma prática, devíamos pensar a felicidade como uma qualidade que podemos desenvolver, assim como a tolerância, a empatia. Vamos praticar a felicidade. Isso já está acontecendo. Esse livro foi escrito por uma americana chamada Gretchen Rubin. Ela está assim, no topo também das palestrantes aí, internacionais falando sobre o projeto. O que ela fez? Durante 1 ano, ela se propôs a desenhar o projeto de felicidade dela. E aí, no primeiro mês, ela resolveu que ela ia se esvaziar. Aí ela resolveu se esvaziar, e esvaziar em todos os níveis. Então, esvaziou o armário, esvaziou a agenda dela, foi praticar meditação, que era uma maneira dela esvaziar a mente e tal. Só que o que aconteceu no projeto dela? Ela foi acumulando essas tarefas. Então, no segundo mês, ela fazia o que ela tinha se proposto no primeiro mês, e no segundo mês. No terceiro, ela fazia tudo. Por 1 ano, ela praticou a felicidade, nas suas mais diversas dimensões. Vale a pena dar uma olhada nesse site, ela traz até toolkit assim, de como fazer. Então, está cheio de gente querendo começar a praticar. Bom, isso mostra que está muito mais próximo do que a gente pode imaginar, né? E aí eu falo um pouquinho de contexto, que é o seguinte, cara. O Japão, ele está no topo do ranking dos países mais infelizes do mundo. Pode parecer curioso, mas é. Eles têm um fenômeno lá, eu não sei pronunciar direito, se tiver algum japonês aqui, me ajude, por favor, mas acho que é karoshi. As pessoas lá estão morrendo de tanto trabalhar. E isso está acontecendo tanto que eles até criaram um termo, e eles têm um tipo de enterro diferente para essas pessoas. Eles morrem ali no metrô, na rua, às vezes sentados. E isso é muito, 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 enfim, ruim, né? Eu até fico mexida quando eu falo sobre isso. Mas o curioso também é a gente vive num mundo de contrastes, né? Então, lá no Japão também tem uma ilha chamada Okinawa, que é uma das ilhas onde moram as pessoas mais velhas do mundo, né? Terceira idade, assim, 100 e poucos anos e super felizes. E aqui eles atribuem essa felicidade. Eles atribuem isso que eles chamam de monchu, ou monchu, que é, nós somos uma grande família. A ilha inteira é uma grande família, é uma grande comunidade. E a gente se ajuda. Um cuida da saúde do outro, um cuida do filho do outro. Isso, eles acham, eles mesmos, né? Foi perguntado para eles. Eles acham que isso é a fórmula da felicidade deles e do que leva eles a terem uma longevidade. Bom, e aí, isso aqui é uma pesquisa, né? Sobre felicidade também. Dos nossos objetivos que estão fora da gente, né, os que mais são os vilões, assim, os que mais nos atrapalham na busca da felicidade são a busca por dinheiro, por imagem e por popularidade. E dentre os objetivos pessoais, né, internos, os intrínsecos, o quanto mais a gente busca evolução pessoal, o sentido de querer ajudar e senso de comunidade, é o quanto mais próximo a gente consegue chegar de felicidade. E aí, senso de comunidade está grifado, porque realmente parece que os estudos estão chegando hoje, né, no nosso contexto, nessa sociedade em que a gente vive, cheia dos seus contrastes, parece que
o atributo maior, que pode nos aproximar mais da gente ter essa dádiva, né, de viver mais por amor do que por dor, é o senso de comunidade. E aí tem um professor que diz o seguinte, que eu gosto muito, ele fala assim, olha, talvez seja o senso de comunidade, porque viver em comunidade nos faz focar naquilo que temos para compartilhar, mais do que naquilo que a gente não tem. Então a gente tem alguma coisa que nossa mente fica focada em algo que é muito positivo. Bom, o oposto disso é a adaptação hedônica, que é assim, essa tendência que a gente tem a se acostumar com tudo o que a gente conquista e que a gente perde o interesse muito rápido e a gente entra nesse ciclo vicioso de querer sempre mais. Acho que a gente conhece um pouquinho isso. Bom, isso levou a Dinamarca, essa coisa voltando um pouco no senso de comunidade. O tal do senso de comunidade, compartilhar, confiar no outro, a lealdade, né? Cozinhar junto, fazer as coisas juntos, levou a Dinamarca para o topo do ranking do país mais feliz do mundo. E, curiosamente, eles são o país que mais tem cohousings do mundo. Cohousing é quando as pessoas compartilham uma mesma casa, né? O mesmo espaço. E aí, parece que bate com aquilo que a gente quer, né? E aí, o que eu digo, assim, que as pessoas às vezes me perguntam, né, mas o que é a boa notícia? A boa notícia é falar de sustentabilidade? Eu acho que pode até ser, mas não é isso, não é só isso, né? A boa notícia, ela vem dentro desse contexto todo, dessa nossa busca de transicionar de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. De uma cultura em que a gente fica olhando muito para os nossos defeitos e fica down, deprê, para uma cultura que a gente vai valorizar um pouco mais os nossos talentos, as nossas habilidades, com muita disciplina, para a gente poder ir adiante, a gente arriscar mais e não cair numa mediocridade. Então, eu costumo dizer que a boa notícia é aquela que tem foco na solução, no que constrói. E construir não é fácil. Eu queria fazer um exercício muito rapidinho, que é o seguinte, vamos pensar quanto tempo a gente leva para construir um prédio e quanto tempo a gente leva hoje para destruí-lo. Então, assim, é muito expressivo. A gente tem que estar junto, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que estar muito disposto, com muita vitalidade, para construir esse novo que a gente quer. Bom, eu acho que quem critica muito não tem energia para construir o novo. Não tem aquele viral também que fala que quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro? É mais ou menos a mesma lógica, né? Então, por que a gente acha que as boas novas, falar de boas notícias, juntar um monte de soluções num mesmo lugar, faz sentido hoje em dia? Faz sentido porque a gente está precisando de mais construtores, porque a gente quer resgatar o amor como motor da transformação e porque o resultado disso pode ir muito além da resolução dos problemas. Porque, afinal, a gente quer um futuro sustentável ou um futuro feliz? O sustentável, para mim, é um ciclo, que ele se completa. A felicidade é um ciclo completo e sempre aberto para a gente se expressar, para a gente ir além. E esse futuro que a gente quer, não apenas, a gente não quer, né, uma realidade que a gente esteja simplesmente cumprindo responsabilidade, mas a gente quer essa realidade que nutra a alma. E eu ouvi essa frase uma vez que me estimula muito, que se não é divertido, não é sustentável. E essa curiosidade, baseada no amor, que todos nós temos conosco e que nos faz transformar o mundo para melhor. É isso que a gente quer. E a boa notícia, gente, é que a felicidade é contagiante. Quanto mais a gente tem, mais todo mundo tem. Tem um estudo que diz que se 10% da população do mundo conseguir expandir um pouquinho a consciência, a gente passa todo mundo junto para um estágio mais elevado de consciência. E eu queria terminar, se bem que acho que não vai dar para terminar, eu trouxe um vídeo que eu não vou botar porque eu acabei meu tempo, mas acho legal vocês procurarem. Anteontem teve o lançamento de um documentário incrível de alguns amigos nossos que se chama Eu Maior. Alguém conhece o projeto Eu Maior? Então, já está disponível na internet e é um documentário brasileiro que fala sobre autoconhecimento e busca da felicidade. Muito obrigada.